Você tem medo de cemitério por causa dos fantasmas? Esqueça o sobrenatural. O verdadeiro terror é microscópico. Eles caminham sobre milhões de mortos todos os dias. Eles respiram o ar que sai de dentro da terra. Eles tocam no que você tem até nojo de olhar. Quando eu era criança, eu ia no cemitério e eu tinha essa concepção que o coveiro era a última profissão do mundo e que o coveiro era uma pessoa analfabeta, que não sabia ler, que não sabia nada. O coveiro tem mãe, coveiro tem filho, coveiro tem casa. Mas o que acontece quando a morte toca de volta? Vamos descer na cova, não para enterrar alguém, mas para descobrir o que está esperando lá embaixo. Vírus que dormem por décadas dentro de ossos. Gases que podem explodir um caixão na cara de um trabalhador. E uma gosma mortal que pode cegar, infectar e matar em questão de dias. Você assiste a partir de agora. Coveiro, profissão perigo. Sejam bem-vindos ao submundo. E quando eu digo submundo, eu falo literalmente o que está debaixo dos nossos pés. A gente passa a vida fugindo da morte. Vamos ao médico, tomamos vitaminas, fazemos exercícios, tudo para não parar lá, no cemitério. Mas existe um grupo de pessoas que bate o ponto todo dia na necrópole. Chuva, sol, feriado. O coveiro. A gente pensa que o trabalho dele é só cavar buraco e carregar peso. Quem dera se fosse só isso, né? O inimigo deles é invisível. Imagine você abrir uma gaveta de um túmulo depois de 3 anos. E o que sai lá de dentro? Aquele ar parado, aquele cheiro adocicado, aquilo que não é só cheiro ruim. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar o risco biológico extremo que esses guerreiros enfrentam. Vamos falar de tuberculose, de tétano, de hepatite e de coisas que você nem sabia que existiam. Então, já deixa o seu like pela coragem de encarar esse tema. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque o que você vai ver hoje vai mudar o seu respeito por esses profissionais. Prepare seu estômago, hein? Vamos nessa! Vamos começar pelo básico, o ar. Você já sentiu aquele cheiro de bicho morto na estrada? Agora multiplica isso por 1000. É o que o coveiro sente quando faz uma exumação, quando o corpo ainda está em estado de putrefação. Mas o problema não é o nojo, é a intoxicação. Quando o corpo entra em decomposição, as bactérias do nosso próprio intestino começam a nos devorar de dentro para fora. Esse processo libera gases altamente tóxicos: metano, gás sulfídrico, que tem cheiro de ovo podre, e a cadaverina. O gás sulfídrico, em altas concentrações, é mortal. Ele pode paralisar o olfato, ou seja, o coveiro para de sentir o cheiro e acha que está seguro,
mas continua inalando o veneno até desmaiar. Existem relatos reais de explosão de caixões. Se o caixão for muito bem vedado e o corpo produzir muito gás, a pressão interna vira uma bomba. Quando o coveiro vai abrir o túmulo para uma exumação ou transferência, BUM! Ele é atingido por uma nuvem de gás pútrido e líquidos. Isso pode causar pneumonia química, infecções pulmonares gravíssimas e imediatas. E não é só isso, hein? Muitos cemitérios antigos têm mofo e fungos. Você já ouviu falar na doença do Calvador? Essa é a histoplasmose, um fungo que vive na terra adubada com matéria orgânica. E o que é um cemitério senão uma grande horta de matéria orgânica humana? Se o coveiro respirar os esporos desse fungo, eles vão para o pulmão e criam lesões que parecem tuberculose. Se não tratar, mata. E muitas vezes, o médico nem desconfia que veio do cemitério. Mas agora vamos falar do contato físico. O coveiro não só respira a morte, ele pega nela. E às vezes, a morte corta. Você já viu um caixão depois de 5 anos debaixo da terra? A madeira apodreceu. E o que sobrou foram os pregos e as alças de metal. Tudo enferrujado. O tétano é um dos maiores inimigos do coveiro. Um arranhão num prego desses, que estava em contato com o solo e com a decomposição, é uma sentença de morte se a vacina não estiver em dia. A bactéria do tétano trava os músculos e a pessoa morre sem conseguir respirar, com o corpo rígido. Mas tem algo pior que o prego: o osso. Quando eles fazem a exumação, que é tirar os ossos para colocar no ossário, muitas vezes o esqueleto desmonta. Uma costela quebrada é mais afiada que uma navalha. Se um coveiro se corta em um osso humano, a infecção é quase instantânea. Estamos falando de bactérias que se alimentam de carne morta, entrando na corrente sanguínea de um vivo. Isso pode gerar uma sepse, que é a infecção generalizada. E tem um detalhe que ninguém conta: o sabão de defunto. Você já ouviu falar? É um termo técnico chamado adipocera. Em solos muito úmidos e argilosos, a gordura do corpo não some. Ela vira uma cera, uma pasta branca e gordurosa que envolve os ossos. O coveiro tem que limpar isso manualmente, raspar essa gordura dos ossos para poder guardar. Agora, imagine o risco de contaminação nessa hora. Uma gota disso no olho ou um corte na mão, e o pesadelo começa. E você acha que quando a pessoa morre, a doença morre com ela? Grande erro. Algumas doenças são vingativas. Elas esperam, e elas têm paciência. A bactéria da tuberculose, o bacilo de Koch, é uma das mais resistentes do planeta. Ela pode sobreviver dentro dos pulmões de um cadáver por anos, especialmente se o corpo ficou em um ambiente protegido dentro do túmulo. Quando o coveiro abre o caixão e mexe na região do tórax para recolher as costelas, ele pode liberar esses bacilos no ar. Se ele não estiver usando uma máscara PFF2 de alta proteção, e a maioria não usa, ele inala a tuberculose de alguém que morreu há 3 anos. É a chamada infecção cruzada pós-mortem. E não é só isso. Tem também a hepatite B e C. O vírus da hepatite é durão. Se houver ainda sangue coagulado ou fluidos nos ossos ou no fundo do caixão e o coveiro tem um corte na mão, a transmissão acontece. Ele pode sair do trabalho com uma doença crônica no fígado que vai matá-lo silenciosamente daqui 20 anos. Isso sem falar nos casos mais raros.
Existem estudos sobre vírus antigos sendo liberados de solos congelados ou de túmulos muito profundos. E o coveiro é a primeira linha de defesa e também a primeira vítima desses zumbis biológicos. E o necrochorume? Aquele líquido escuro, viscoso, que vaza do corpo. Para o meio ambiente, é ruim. E para o coveiro, é veneno puro. O necrochorume é rico em cadaverina e putrescina, substâncias tóxicas. Mas ele também carrega tudo o que a pessoa tinha. Se a pessoa morreu de uma superbactéria hospitalar, essa bactéria está no líquido. E se o coveiro pisa nessa poça e leva essa bactéria na bota para dentro do vestiário, ele pode contaminar a roupa dele, a roupa de casa e até a família. O contato direto com o necrochorume na pele pode causar dermatites graves, feridas que não cicatrizam e infecções de pele que necrosam o tecido. É literalmente o líquido da morte corroendo a vida. Até agora falamos do corpo, mas e a cabeça? Você consegue imaginar como é a cabeça de alguém que lida com a morte e o luto todos os dias? Que enterra crianças, que tem a dor e o sofrimento como companheiras de trabalho. A depressão e o alcoolismo são epidemias entre os coveiros. Muitos bebem para conseguir encarar o serviço. Bebem para cortar o cheiro que fica impregnado no nariz mesmo depois do banho. Eles desenvolvem transtorno de estresse pós-traumático. Eles têm pesadelos. Muitos relatam ouvir choros, gemidos. Não precisa acreditar em fantasma para saber que a mente humana, sob pressão extrema, cria coisas. A doença da tristeza mata tanto os coveiros quanto as bactérias. O isolamento social é enorme. As pessoas têm nojo deles. Ninguém quer apertar a mão do coveiro. Eles são os invisíveis que cuidam dos nossos amores quando nós vamos embora. Os sepultadores carregam o peso físico do caixão e o peso emocional do luto dos outros. E muitas vezes, sem nenhum equipamento de proteção psicológica, nenhum psicólogo, nenhum apoio. Só a pá, a terra e o silêncio. Quando o canal Vim Te Mostrar esteve em Bom Jesus do Galho, no interior de Minas Gerais, para apurar o caso de órgãos que foram sepultados antes do enterro do falecido, eu entrevistei um coveiro que estava envolvido na situação. Ele demonstrava sinais de embriaguez no turno de trabalho. Chegamos no nosso destino. Estamos em Bom Jesus do Galho, uma cidade pacata, com pouco mais de 15 mil habitantes, que se tornou destaque no noticiário graças a uma denúncia que causou espanto em muitas pessoas. O dono de uma funerária foi preso acusado de remover os órgãos de um idoso sem a autorização da família, acondicioná-los em um saco plástico que foi deixado no cemitério, horas antes do sepultamento. Enquanto estávamos apurando as informações na cidade, alguns moradores denunciaram que o coveiro do município trabalharia embriagado. O profissional é contratado pela prefeitura e atua em esquema de plantão. Fomos até a casa dele para ouvir a versão de quem teve a responsabilidade de sepultar as vísceras antes do corpo. Sr. Milton, essa polêmica que envolveu a funerária aqui em Bom Jesus do Galho, que sepultou
órgãos antes do funeral oficial. Sim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Sim, até aí eu cheguei com o rapaz, falei com ele que eu não posso fazer sepultamento dos órgãos sem o corpo. Né? Até aí eu não me fala. Então, como é que fala? Não sei lá como é que fala. A oficina faz esse enterro. Aí chegou o rapaz e falou comigo assim, para enterrar os órgãos. Eu só posso enterrar depois do documento para mim, sabe, oficial. O contrário, não enterra mais não. Até no dia ali, alguém lá denunciou o rapaz lá, que ele tá com raiva de mim também, para mim faz diferença também, né? É meu trabalho, o trabalho dele, o trabalho dele. Até que falou lá que tinha feito um curso em Belo Horizonte, que ele tinha liberdade para fazer isso aí. Até a mim não chegou isso aí, detalhe, sabe? Mas no momento que ele foi realizar o sepultamento desses órgãos antes, volta de 1 da tarde, né? O senhor chegou a exigir o documento? Sim. Eu falei que eu não podia fazer aquele enterro daqueles órgãos sem uma autorização, um laudo médico, né? Aí eu falei, menino, eu vou providenciar o seu documento, que aí eu vou trazer para você depois. Só que a ideia a pouco a polícia chegou atrás de nós. Então ele sepultou sem autorização do senhor? Quem sepultou foi eu que sepultei. Né? Aí até aí ele falou que ia trazer o documento para mim. Eu falei, vou providenciar o documento, que aí eu vou trazer para você. Daí a pouco a polícia chegou atrás de nós. E esse documento veio? Não veio que a polícia científica veio. Veio a militar, veio a polícia científica, fez o laudo do corpo ali, levou pro ML. Então que o corpo ia ser sepultado no domingo, ficou na segunda-feira. Senhor Hamilton, eu recebi algumas denúncias da população de que o senhor trabalharia embriagado no cemitério. Isso procede? Igual do meu trabalho, assim, eu trabalhei 24 horas, né? Você da meia-noite, mas eu tomei hoje, né? Tomei umas manhã cedo. Quer dizer, agora eu vou furar a copa para segurar um corpo. Quer dizer, até aí, quer dizer, ontem eu estava bem. Tomei de manhã, agora eu vou tomar de novo, quer dizer, dá para fazer o sepultamento. A sua entrevista tá vendo aqui, eu tô bem, eu tô com mal. Eu vou furar a copa, vou sepultar agora há pouco, 4 horas. Eu estou no cemitério São João Batista, aqui em Bom Jesus do Galho. Esta necrópole fica numa colina e daqui é possível ver grande parte da cidade. O senhor Hamilton, que abriu as portas para nós, está trabalhando agora perfurando uma cova, porque daqui a pouco vai ocorrer um sepultamento. Eu estou aqui neste local, exato local, em que o idoso, que é o centro de toda a polêmica, foi sepultado. E os seus órgãos enterrados antes do funeral oficial. A reportagem completa sobre o caso dos órgãos sepultados fora do corpo está disponível na descrição deste vídeo e no card que aparece agora na sua tela. Depois de saber tudo isso, da próxima vez que você for a um cemitério e se deparar com um coveiro, não olhe para ele com medo ou com nojo. Olhe com respeito. Ele está enfrentando bactérias, vírus, gases tóxicos e traumas psicológicos para garantir que o seu ente querido tenha um descanso digno. É uma profissão de alto risco, pouco valorizada e essencial. Eles são a barreira sanitária entre os mortos e os vivos. E você? Teria coragem de encarar esse trabalho por um dia? Comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te mostrou um lado da vida e da morte que você não conhecia, deixe o seu like e compartilhe no grupo da família para todo mundo saber dessa realidade. Eu sou Eberton Lopes e esse foi mais um mergulho no desconhecido aqui do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.